بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah, nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E o melhor caminho é o caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E as piores coisas são as invenções. E todas as invenções são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos nesta série de aulas sobre o Tawhid. Aulas baseadas neste livro escrito pelo Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, livro intitulado Ahammiyatu Tawhid al-Ibada, a importância do Tawhid na adoração. E na continuação da aula anterior, o autor, o Sheikh, hafidhahullah ta'ala, disse: e o facto de invocar os mortos nas sepulturas, de os suplicar, de lhes pedir, de prover às nossas necessidades e de remediar às nossas dificuldades, é considerado como politeísmo. E o facto de invocar os mortos nas sepulturas, de os suplicar, de lhes pedir de prover às suas necessidades e de remediar às suas dificuldades, é considerado como politeísmo. Mas também o facto de invocar um ausente, que o ausente seja um humano, um gênio ou um anjo, tudo isto é considerado como shirk. Tudo isto é considerado como politeísmo, que faz sair a pessoa da doutrina islâmica. Então o Sheikh, hafidhahullah ta'ala, nos diz que o facto de invocar, de suplicar, de pedir aos mortos, de prover às nossas necessidades e de remediar às nossas dificuldades, é considerado como politeísmo. É considerado como politeísmo. Depois o Sheikh diz, mas também é considerado como politeísmo o facto de invocar um ausente. Isto é, o facto de invocar um vivo, uma pessoa que está viva, uma criatura que está viva, mas que está ausente. Que esta criatura seja um humano, um gênio ou um anjo. O facto de invocar um ser humano ausente ou um gênio ou um anjo é considerado como politeísmo. É considerado como politeísmo. E depois o autor
continua dizendo: pois nisso, nos actos mencionados anteriormente, há um desvio do direito de Allah Jalla wa Ala para outro além dele. Quer dizer, o desvio da adoração para outro além de Allah Tabaraka wa Ta'ala, sendo que a adoração é um direito exclusivo de Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala é a única real divindade e é o único que merece ser adorado. E todas as divindades que são adoradas com Allah ou além de Allah é uma adoração falsa e é considerado como politeísmo. Então o facto de adorar Allah Subhanahu wa Ta'ala exclusivamente é o monoteísmo puro e é a real adoração. Quanto ao facto de adorar outras divindades com Allah Subhanahu wa Ta'ala, é uma falsa adoração e é considerado como politeísmo. É considerado como politeísmo. E Allah Subhanahu wa Ta'ala disse: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. O autor, Hafidhahullah Ta'ala, mencionou uma evidência àquilo que disse anteriormente. E esta evidência é um versículo presente na Surat Al-Jinn. E é o versículo número 18. Então Allah Subhanahu wa Ta'ala disse, de acordo com o sentido deste versículo: as mesquitas são consagradas a Allah. Então não invoquem ninguém com Allah. As mesquitas são consagradas a Allah. Então não invoquem ninguém com Allah. Isto é, a invocação é um direito exclusivo de Allah Subhanahu wa Ta'ala. E o autor, Hafidhahullah Ta'ala, continua dizendo, e no hadith nos dá mais uma evidência, e diz, e no hadith relatado por At-Tirmidhi e autenticado por Al-Albani e narrado por An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, que disse que o profeta sallallahu alayhi wa sallam disse: Ad-du'a'u huwa al-ibadah. A invocação é a adoração. A invocação é a adoração. E recitou a palavra de Allah Jalla wa Ala: wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. E o vosso Senhor disse: invocai-me e vos atenderei. Invocai-me e vos atenderei. Então, An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, este companheiro, nos informa que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Ad-du'a'u huwa al-ibadah. A invocação é a adoração. E recitou a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. E o vosso Senhor disse: invocai-me e vos atenderei. Depois o autor, Hafidhahullah Ta'ala, depois de ter mencionado
estas duas evidências, este versículo e este hadith, disse: então, aquele cuja esta é a sua situação, isto é, que desvia o direito de Allah para outro além dele, é considerado como descrente, é considerado como kafir, é considerado como descrente. Então o Sheikh inicialmente nos citou que o facto de invocar, de suplicar os mortos, é considerado como politeísmo, e que o facto de invocar um ausente, uma criatura que está viva, mas que está ausente, que não está presente, que seja um humano, um gênio ou um anjo, também é considerado como politeísmo. Pois tudo isto, todos estes actos, são um desvio do direito de Allah subhanahu wa ta'ala para outro além dele. Depois o autor mencionou as evidências daquilo que disse e terminou por dizer que a pessoa cuja a sua situação é esta, que desvia o direito de Allah subhanahu wa ta'ala para outro além dele, que comete politeísmo, é considerado como descrente. É considerado como descrente. Depois, o autor, hafidhahullah ta'ala, vai mencionar um ponto que é extremamente importante. É muito importante de compreender este ponto, a fim de não cair num erro que pode ser gravíssimo, que é de fazer sair pessoas do Islão injustamente, que é de considerar muçulmanos como descrentes injustamente. E esta é sem dúvida uma calamidade. É sem dúvida uma calamidade e um acto gravíssimo. E um acto gravíssimo que é o facto de tratar o muçulmano como se fosse um descrente. De o fazer sair da doutrina islâmica injustamente, sem qualquer evidência. Este é um ponto muito importante que o Sheikh, o autor, hafidhahullah ta'ala, vai mencionar de maneira detalhada. Então o Sheikh diz: e isto, se as evidências lhe foram estabelecidas corretamente e que as tenha compreendido, que é que o facto de invocar outras divindades com Allah é um acto de descrença. Quer dizer que tudo aquilo que foi dito desde o início desta aula, da situação daqueles que desviam o direito de Allah subhanahu wa ta'ala para outros além dele, são considerados como descrentes. Isto foi o que o Sheikh disse inicialmente e mencionou as evidências. Mas aqui o Sheikh dá uma exceção e uma condição para que este julgamento se aplique a estas pessoas, que é que são considerados como descrentes. Para que sejam considerados como descrentes, para que aqueles que desviam o direito de Allah subhanahu wa ta'ala para outro além dele sejam considerados como descrentes, é necessário que uma condição esteja presente. E esta condição, como disse o Sheikh, repito aquilo que o Sheikh disse, e isto, à condição que as evidências
lhe foram estabelecidas corretamente e que as tenha compreendido. Isto é que a pessoa que desviou o direito de Allah subhanahu wa ta'ala para outros ou para outro além dele, seja considerado como descrente, é necessário que as provas, que as evidências lhe sejam estabelecidas corretamente e que as tenha compreendido. Isto é, a pessoa que desvia o direito de Allah subhanahu wa ta'ala para outro além dele está a cometer um acto de politeísmo, como foi visto e explicado anteriormente. Mas não podemos considerar esta pessoa como descrente sem lhe estabelecermos corretamente as evidências e que esta pessoa as tenha compreendido. Isto é obrigatório de o chamar à atenção, é obrigatório de lhe ensinar, é obrigatório de o aconselhar, é obrigatório de lhe estabelecer as evidências e de lhe dizer que aquilo que ele está a fazer é um acto de politeísmo, de descrença. Lhe mencionar as evidências, os versículos, os ahadith, as narrações autênticas sobre esse ponto e que a pessoa o compreenda. E que a pessoa o compreenda, que a pessoa compreenda que o facto de invocar outras divindades com Allah é um acto de descrença. Depois o autor, Hafidhahullah Ta'ala, diz: quanto àquele que não foi chamado à atenção, que não foi aconselhado e que não lhe foram estabelecidas as evidências, então tal pessoa não nos pronunciamos sobre o seu caso. Não nos pronunciamos sobre o seu caso, nos retemos de lhe dar uma sentença. Nos retemos de lhe dar uma sentença. Renunciamos de dizer que é um descrente. Renunciamos de dizer que é um descrente. E cedemos e entregamos o seu caso a Allah Jalla wa Ala, e a sua situação será idêntica à situação de Ahlul Fatra, que são aqueles que não receberam a mensagem de Allah Tabaraka wa Ta'ala pelo meio dos profetas e mensageiros. Não lhes foi transmitida, não lhes foi comunicada. Isto é, Ahlul Fatra são os povos, ou são as pessoas que não receberam a mensagem de Allah Jalla wa Ala. São as pessoas que não receberam, são os povos que não receberam a mensagem do Islão, a mensagem que Allah subhanahu wa ta'ala enviou à humanidade pelo intermediário dos profetas e mensageiros. Aqueles que a mensagem do Islão não foi transmitida, não foi comunicada, são considerados, são chamados Ahlul Fatra. Ahlul Fatra. Então, o autor nos diz quanto àquele que não foi chamado à atenção, aquele que não foi aconselhado, isto é, a pessoa que desvia o direito de Allah subhanahu wa ta'ala para outro além dele, isto é, que adora outras divindades além de Allah, ou que adora Allah e adora também outras divindades com Allah, dirige as suas adorações a Allah
e ao mesmo tempo a outras divindades, esta pessoa comete um acto de politeísmo e é considerado como politeísta, como disse o autor. Mas no caso em que esta pessoa não tenha sido chamada a atenção, não tenha sido aconselhado, as provas, as evidências não lhe foram estabelecidas, esta pessoa é ignorante, não conhece as evidências, não sabe que aquilo que está a fazer é politeísmo. Então, neste caso, visto que não foi chamado a atenção, não foi aconselhado e que as evidências não lhe foram estabelecidas, então o autor nos diz que tal pessoa não nos pronunciamos sobre o seu caso. Nos retemos de lhe dar uma sentença. Renunciamos a dizer que é um descrente. Renunciamos a dizer que é um descrente. E cedemos o seu caso a Allah subhanahu wa ta'ala. Isto é, deixamos o seu caso, entregamos o seu caso a Allah subhanahu wa ta'ala e dizemos a Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bihim. Allah subhanahu wa ta'ala sabe melhor sobre a situação de tais pessoas ignorantes que dirigem o direito de Allah subhanahu wa ta'ala para outras divindades. E isto porque não lhes foi estabelecida a verdade. As evidências não lhe foram estabelecidas. Não foi aconselhado. É ignorante. E o autor nos diz que a sua situação, a situação desta pessoa, será idêntica à situação de Ahlul Fatra. E Ahlul Fatra, como mencionámos, são aqueles que não receberam a mensagem de Allah, Tabaraka wa Ta'ala. A mensagem de Allah, subhanahu wa ta'ala, que nos veio pelo intermediário dos profetas e mensageiros, não lhes foi transmitida, não lhes foi comunicada. E isto é conhecido, que em várias partes do mundo há povos, comunidades, povoações que não receberam a mensagem, nunca ouviram falar de Allah subhanahu wa ta'ala, nunca ouviram falar de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nunca ouviram falar do Islão, não conhecem. Nenhum mensageiro lhes veio, nenhum estudante lhes veio ensinar, nenhum pregador veio pregar a mensagem do Islão. Então essas pessoas são ignorantes, não têm o conhecimento, são Ahlul Fatra. Mesmo se Ahlul Fatra é uma questão que necessita de mais tempo para ser abordada, mas de maneira resumida, aquilo que foi dito é compreensível para compreendermos quem são Ahlul Fatra. Então continuamos a tradução da palavra do Sheikh, que continua dizendo: então a situação destas pessoas de Ahlul Fatra, o seu caso é que serão testados no dia da ressurreição. Então, Ahlul Fatra, estas pessoas que não receberam a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, a quem a mensagem não lhes foi transmitida, não lhes foi comunicada, estas pessoas, e também aqueles que desviam o direito de Allah subhanahu wa ta'ala para outras divindades, mas que o fazem por ignorância e que ninguém lhes estabeleceu as evidências, que são considerados como ignorantes. Então, o Sheikh nos diz que Ahlul Fatra, de maneira geral, estas pessoas que são ignorantes e que não receberam a mensagem, que a mensagem não lhes foi transmitida, não lhes foi comunicada, a situação destas pessoas, de Ahlul Fatra, é que serão testados. Estas pessoas, Ahlul Fatra, serão testados no dia da ressurreição. Serão testados no dia da ressurreição. E depois deste teste, depois deste exame,
consoante o resultado, irão para o paraíso ou para o inferno. E Allah subhanahu wa ta'ala disse acerca deste ponto: يقول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Allah subhanahu wa ta'ala disse acerca deste ponto na Surat Al-Isra, de versículo número 15. Allah subhanahu wa ta'ala diz consoante o sentido deste versículo: e nós nunca castigamos um povo antes de lhe termos enviado um mensageiro. E nós nunca castigamos um povo antes de lhe termos enviado um mensageiro. Este versículo é uma base fundamental sobre esta questão que foi mencionada. Este versículo é uma base fundamental, que é que Allah subhanahu wa ta'ala nunca castigou um povo antes de lhe ter enviado um mensageiro. Isto é, Allah subhanahu wa ta'ala não castiga nenhum dos seus servos sem lhe ter enviado anteriormente um mensageiro com as evidências. E aqui é um ponto importante que convém sublinhar, que é que não é obrigatório que venha a cada um de nós um profeta, um mensageiro vindo de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas aquele que recebeu a mensagem, como é o caso dos sábios, como é o caso dos estudantes, como é o caso dos pregadores, aqueles que receberam a mensagem, que aprenderam, são considerados como mensageiros, pois transmitem a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala à humanidade. Transmitem a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala à humanidade. Então temos aqui neste versículo que Allah subhanahu wa ta'ala nos diz: e nós nunca castigamos um povo antes de lhe termos enviado um mensageiro. Então Allah subhanahu wa ta'ala é justo e não castiga ninguém, nenhum povo, sem lhe ter enviado um mensageiro. Depois o autor, hafidhahullah ta'ala, diz: e esta questão foi mencionada em várias narrações. Isto é, a questão de que Allah subhanahu wa ta'ala não castiga um povo sem lhe ter enviado um mensageiro. Esta questão foi mencionada em várias narrações, em vários ahadith, que é que Allah subhanahu wa ta'ala não castiga um povo sem lhe ter enviado anteriormente um mensageiro. Depois o autor, o Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, mencionou uma palavra do seu Sheikh, que é Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. O Sheikh Ibn Baz era o Sheikh do Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. Então, o Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, neste livro mencionou a palavra do seu Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, acerca deste ponto. E isto a fim de ilustrar e de esclarecer a questão do estabelecimento. E isto a fim de esclarecer e de ilustrar a questão do estabelecimento das evidências aos ignorantes. Isto é, em que caso é que a evidência é considerada como estabelecida ou não. Então o Sheikh, o autor, hafidhahullah ta'ala, mencionou uma palavra muito benéfica
e detalhada, a fim de ilustrar e de esclarecer esta questão, que é a questão do estabelecimento das evidências aos ignorantes. Quando é que podemos dizer que as evidências são consideradas como estabelecidas ou não aos ignorantes, e quais são aqueles que receberam a mensagem ou que não a receberam, ou que as evidências lhes foram estabelecidas ou não. Isto é aquilo que será, bi'idhnillahi ta'ala, detalhado na próxima aula, bi'idhnillah. Deixamos a palavra do Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, para a próxima aula, pois é um pouco longo e não convém de o iniciar agora, pois seria extremamente longo, e ficamos por aqui. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.